Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Hoje o assunto é comércio informal. Compondo a banca, hoje nós temos um convidado, Vitor Martins. Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Vitor Martins. Eduardo Miranda. E aí, rapaziada? André Rocha. Opa, tudo bom? Muito bem. Ele sempre muda a voz, né, cara? 1º de maio de 1943 era sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação trabalhista do Brasil. Desde então, há uma corrida em comércio formal, ditada pelas regras do Estado, pelas leis do Estado, e tem também a contrapartida, que é o comércio informal, que é o tema de hoje. Galera, quando o assunto é comércio informal, Vitor, o que é comércio informal? Então, primeiro a gente tem que entender o que é o comércio em si, né? Comércio nada mais é do que a troca de produtos entre os participantes da economia, né? Justo. E o que seria o comércio irregular? O Estado, hoje, atualmente, ele tem umas regras para definir quais são os padrões do comércio, o que pode ser ou não comercializado e negociado. E tudo que foge essas regras, essas leis, eles caracterizam como um comércio irregular. Ou seja... É tudo aquilo toda atividade que a galera não paga imposto. É exatamente isso. Isso resume bastante o que é comércio formal. É basicamente isso. É realmente isso, porque o Estado ele só reconhece que tu tá regularizado quando tu tá pagando ali, dando a contribuição para ele, né? Digamos assim. Uhum. E que você é um produtor ali na economia, né? Eficiente. O que, por si só, né, já... é bem errado, né? E por que, por exemplo, assim, no Brasil, se a gente abre alguns dados, tem pesquisa falando que há um aumento crescente do comércio informal, do trabalho informal no Brasil. Isso tu acabou de comentar porque é devido às regulamentações do Estado. O que de fato tem na regulamentação, e eu chamo eles para participar da pergunta, o que o Estado brasileiro tem de regulamentação excessiva que está sendo tão ruim atualmente para o empregador contratar os empregados? Então, tipo assim, tem um negócio na economia chamado curva de Laffer, sei lá, não sei como escreve, L-A-F-F-E-R. Ele mostra que quando existe um limite de taxa de imposto que um governo pode colocar sobre qualquer coisa, que a arrecadação do Estado ele vai aumentando à medida que você aumenta essa taxa de imposto, só que isso tem um limite, é uma curva, como se fosse um Uzinho invertido, para baixo. É conhecido como parábola. Exatamente, eu não queria falar isso não, mas tudo bem. É uma parábola invertida e à medida que você vai aumentando, a arrecadação também aumenta. Porém, chega em algum determinado momento que você começa a aumentar essa taxa de imposto e a arrecadação começa a diminuir. Por que isso? Começa a ser vantajoso para as pessoas criar mecanismos para fugir desse imposto. Isso você pode ver, tipo assim, imagina que você tem que pagar R$100. Hoje, se abrir um comércio, você tem que pagar R$100 de imposto. E, de repente, começa a aumentar tanto que agora você teria que pagar 500. Cara, se você pagar 500, vale a pena você contratar de repente, um contador melhor para dar uma fuga de imposto. Para ele fazer você economizar, sei lá, pagar em vez de 500, R$200. Vale a pena você sonegar imposto. Essas regulações tendem geralmente a uma maior arrecadação. No caso de carteira de trabalho em si, tem regras como questão de horas trabalhadas, questão de licenças, salário mínimo, que a gente pode falar depois. Repouso remunerado. Férias, um monte de coisa assim que tipo onera. E muitas vezes a pessoa acha que é bom. É comum você ver assim que as pessoas falam: não, eu preciso de um trabalho mais certo, um trabalho legal, que é um trabalho de carteira assinada. Quanto, na verdade, hoje em dia, as pessoas estão aumentando, essa questão de trabalho informal está aumentando, porque muita gente está começando a notar isso. Que muitas vezes ela perde de aumentar o salário dela se ela estiver na carteira de trabalho. Uhum. Que é
hoje, quando a pessoa não está na carteira de trabalho, ela é chamada de trabalho informal. Mas muitas vezes ele é muito mais formalizado, porque ela teve que entrar em acordo com o chefe dela, tratar a questão de hora de trabalho, tratar a questão de um salário específico. Então, é mais trabalhoso você formalizar um trabalho informal do que na carteira de trabalho, que é simplesmente alguém assinou lá. Tem até um nome para isso que o pessoal se baseia, chama escravo de ganho. Durante a escravidão tinha os caras que eles eram escravos e o dono desse escravo ele permitia que o escravo ia lá, fizesse algum comércio, fizesse algum negócio e em troca o dono do escravo ganhava uma parte. É basicamente isso que se chama uma carteira de trabalho. Você trabalha, em troca você tem que dar uma parte para o seu senhor, que é o Estado. Basicamente isso que é hoje a carteira de trabalho. E quais são as consequências do trabalho informal em si? Porque, ao meu ver, a única... Quem tá... Se tem alguém sendo prejudicado no comércio informal seria só o Estado, que não está arrecadando o seu imposto. Porque se você, como o Vitor falou no começo, que o comércio nada mais é do que a troca entre pessoas ou grupo de pessoas de algum determinado produto, as duas pessoas estão fazendo acordo ali, elas estão sabendo o que elas estão fazendo, mas quando existe alguma coisa informal, basicamente é o Estado que está deixando de ganhar. E quais são as consequências? Tecnicamente ele está deixando de arrecadar, né? Porque se a gente parar para analisar realmente, digamos que o comércio irregular, por mais que ele não pague alguns impostos, como produto, a transmissão do produto, ICMS, IPI, que é o produto industrializado, essas coisas, todos esses participantes, esses trabalhadores irregulares, eles estão gerando receita, né? Querendo ou não, eles estão fazendo parte na economia. Isso, por si só, já cria uma arrecadação para o Estado. Então, tecnicamente, ele deixa de arrecadar alguns impostos, porque não tem como identificar o trabalho daquele sujeito. Mas como ele está sendo um participante ativo na economia, né, porque ele está tendo dinheiro, ele não está um desempregado, então, tecnicamente, o Estado ainda consegue arrecadar até, às vezes, mais eficientemente se ele não cobrar tanto imposto assim. Ou desse trabalho. A galera que vai poder trabalhar legalmente. Exatamente. Porque... Mas eu quero fazer um pouco de advogado do tinhoso, do coisa ruim. Do churrasco. Porque a ideia... A gente sabe que Getúlio Vargas foi um grande populista, não sei o quê. Mas a ideia da CLT, e é uma pauta defendida até hoje, que é para proteger o empregado, né? Para não sofrer exploração. Pro patrão, os donos do meio de produção, digamos assim, numa linguagem socialista, para não abusar da mão de obra, porque senão vira tudo um sistema basicamente quase escravidão, assim. E então não é para isso a lei trabalhista? Na verdade, ela é uma forma de controle, né? É mais fácil você encontrar isso dessa forma, porque pensa assim, muita gente fala, não, porque seria muito fácil você controlar o empregado, ele não tem poder suficiente para simplesmente sair. O patrão podia simplesmente demitir ele se o funcionário não quisesse aceitar aqueles termos e contratar outro. Só que isso aí já começa que, geralmente quem fala isso é alguém que não tem noção nenhuma do que é contratar alguém. Cara, pode ser o trabalho mais simples que for. Você mandar alguém embora e colocar outro no lugar gera custo. Não necessariamente custo de rescisão, mas o custo daquela pessoa se acostumar no ambiente de trabalho, fazer aquele trabalho da maneira que tem que ser feito. Tipo, no mínimo você perde aí uma semana para ambientar a pessoa naquele ambiente de trabalho. Então, isso já é um custo pro empregador. Então, isso mas eu acho que isso aí que tu falou meio que depende do setor, não é? Porque pra contratar alguém pra apertar parafuso... Não, então, mas vamos... não existe hoje esse tipo de trabalho necessariamente. Vamos datar a lei. Embalador existe, por exemplo. Vamos datar a lei aqui. No pensamento que ela foi criada, ela visava defender aquele operário que ia passar 20 horas por dia manuseando a carga horária. Não exatamente. É? Mas sim, na visão do tempo que ela foi criada, ela até faria sentido, porque realmente o único trabalho que existia... Tinha muitas empresas era mão de obra pesada. Era a única forma de um ser humano trabalhar nas indústrias, era mão de obra. Ou seja, as pessoas iam lá e mexer com vidro quente, temperado, e aí... cheio de tóxico. Pois é, exatamente. Agora, se tu pega pra data de hoje, a maioria dos setores eles são digitalizados, automatizados. Então não faz sentido, porque por mais que a carga horária na lei esteja 8 horas ali, tem muitos trabalhos hoje em dia que trabalham até menos do que isso. Sim.
Porque não há necessidade do força braçal ali. Hoje em dia a gente usa muita força intelectual, né? A Trabalho especialização intelectual. do cognitiva. trabalho, né? À medida que o trabalho foi ficando mais complexo no mundo capitalista, antigamente você com um parafuso você montava um carro. Só que hoje em dia, tipo, não tem mais só o parafuso. Alguém faz uma liga de metal que junta ali com um compósito de vidro, que junta ali, tipo, percebe que o trabalho vai ficando extremamente especializado. Não é tão simples você trocar alguém e falar, só apertar esse parafuso. Você pode perceber, vai numa quitandinha no vendedor, no balconista. É simples, é só alguém ir lá, cobrar e trocar. Só que essa pessoa, ela tem que ser educada. Essa pessoa, ela tem que saber mexer no sistema de cobrança. Essa pessoa, ela tem que, no mínimo, saber dar o troco. Então já se tornou um trabalho mais especializado que não é tão simples você trocar assim. Pelo menos não de um dia pro outro. Não gostei dela, manda embora, contrata outra. E tem um outro conceito. As pessoas consideram... Sabe aquele termo? Não, a mão de obra no Brasil tem, sei lá, 15 milhões de desempregados. Você imagina assim, tem um grupo de 15 milhões de desempregados, todo mundo junto. Só que a verdade é que essa mão de obra livre, ela não está disponível em todos os lugares. Como assim? Eu tenho uma padaria, quero contratar um padeiro. Esses 15 milhões de desempregados poderiam ser padeiros? Por que não? Seria um pouco mais difícil. Primeiro, você teria que achar pessoas que estariam dispostas a receber um salário de padeiro. Teria que achar pessoas que estão dispostas a trabalhar como padeiro. Pessoas na sua cidade que estão dispostas a fazer isso. Então percebe que esse número de mão de obra disponível não é algo fixo. Ele é genérico demais. É né? genérico demais. Na verdade, tipo, pode ser que em Rondônia tenha uma quantidade X e em São Paulo tem outra quantidade X. Então, não é simplesmente trocar. Então, esse conceito de, se não tivesse leis trabalhistas, isso ia ser ruim pro empregado, é totalmente falacioso. Aí a gente vai em outras questões, como, por exemplo, salário mínimo. Isso daí é uma coisa que é quase uma heresia você falar contra o salário mínimo, porque você quer que as pessoas morram de fome. Existe algum exemplo no mundo onde... Acho que todos os lugares devem ter alguma lei defendendo de alguma forma o empregado. Então acho que a gente não pode dizer que existe algum país no mundo que não tem algum tipo de lei trabalhista. Talvez a gente pode falar sobre os países que são menos mais flexíveis. O maior exemplo que a gente tem seria os Estados Unidos? Não, ele é mais flexível que o Brasil, óbvio. Mas tem outros países que você pode citar como um exemplo melhor de liberdade. Austrália, Nova Zelândia, trabalham com uma restrição no a restrição no trabalho é um pouco menor. Porque, quer queira, quer não, nos Estados Unidos não tem lei de salário mínimo, vamos dizer assim, mensal, mas tem por hora trabalhado. Tem o mínimo que ele tem que receber por hora. Então, melhora um pouquinho, que você flexibiliza a quantidade de horas que o cara pode trabalhar, mas ainda assim você não realmente melhora. Mas o salário mínimo, o que ele funciona? Ele está dizendo ali que hoje o salário mínimo aqui no Brasil acho que é R$1.000. 1.000 e pouquinho. Significa que qualquer um que não produza pro empregador dele uma quantidade X que vai valer a pena ele pagar esses R$1.000, ele vai ficar desempregado. E quem mais sofre com isso? São pessoas novas, pô. É aquele cara que acabou de sair do ensino médio, não sabe exatamente o que fazer, mas quer começar a trabalhar. Ele não tem especialização nenhuma, ele nunca teve não tem formação técnica em nada. Nenhuma, aí ele tem que ganhar no mínimo R$1.000. Aí ele chega pra pedir um emprego pro, sei lá, no cara no supermercado, cara, velho, eu tenho que te dar R$1.000, sendo que você não sabe fazer nada, sendo que eu posso pagar R$1.000 pro cara ali que já fala inglês, pelo menos. Sei lá, se de repente vier algum gringo aqui, ele vai conseguir desenrolar com o cara. Por que eu vou te dar R$1.000? Entende? Isso você, naturalmente, você vai excluindo pessoas do mercado de trabalho. É por isso que existe o desemprego. Porque existe um mínimo que a pessoa tem que receber. Me veio agora um pouco de, não confusão, mas me veio também um comércio legal no sentido de drogas. Elas são ilegais no Brasil especificamente porque nem o Estado em si pode comerciar, fazer o comércio dela. Estou falando de drogas de cocaína, maconha. E ela é também um comércio informal, porque ela existe em todos os países, em todos os lugares existe o comércio. Nos países que elas são ilegais, ela obrigatoriamente é um comércio ilegal, informal. Certo? Então, sobre isso, sobre a legislação referente aos produtos que podem ser comercializados.
A gente sabe que, por exemplo, o Brasil tem uma alta taxação no tabaco, no cigarro. É tanto que é bem famoso no Brasil comprar os cigarros paraguaios. Sim. Que são bem mais baratos e quando passados ali por debaixo dos panos das nossas fronteiras, elas não têm nenhum imposto. Aliás, não existe imposto sobre elas, elas acabam sendo mais baratas ainda. Qual é a proposta para que isso possa diminuir ou até mesmo deixar melhor a situação? Quer falar, Vitor? Então, a gente parar para pensar no ponto de vista econômico, onde tiver demanda, vai ter, aquele comércio vai existir, independente de lei, de regulamentação. O que acontece é que o quanto tu dificulta, né, financeiramente pensando, quanto tu dificulta essa operação, aquilo vai encarecer o produto final, querendo ou não. É o único resultado que tu vai conseguir. Não só encarecer, mas também no caso das drogas, envolve vidas também, né? Sim, como tem um documentário muito bacana, ele fala que como os players, né, do comércio das drogas, eles não podem resolver seus conflitos de forma judicialmente, então eles resolvem na violência, né? É o que acontece, um dos principais fatores da violência envolvendo o tráfico de drogas. Fora a guerra às drogas, né, do Estado mandar as tropas deles acabar com tudo. Aí tem a guerra interna, a guerra às drogas internas. Exatamente. Entre as bocas. Mas financeiramente falando, a única coisa que vai acontecer com legislação é, primeiro, encarecer os produtos e, segundo, vai tirar como que se diz, a procedência, né? Tu não sabe como que é a procedência daquele produto que tá usando, uma vez que ele é completamente legal. Exato. Isso acaba com a segurança do consumidor. É os únicos resultados. Os usuários de maconha, longe de mim, mas realmente a galera não sabe de onde vem, qual é a procedência. Quanto já nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos são legais o comércio, o cultivo, né, pelo menos da planta, dá pra saber a procedência, sabe o que tá tendo ali naquela espécie de maconha, e quando você chega no Brasil, é qualquer porcaria que eles misturam com qualquer coisa. Uma analogia bacana que dá pra gente fazer é com o período da lei seca nos Estados Unidos, que o que acontece? Isso cria um certo fator de que, além de tu não saber a procedência do produto, é mais eficiente para os traficantes e tentarem potencializar o produto para vender mais caro em menos quantidade, né? Sim. O que acontecia nos Estados Unidos na lei seca? As pessoas trocavam cerveja, essas coisas, e bebiam normalmente gin, destilados de altíssimo valor alcoólico. É mais fácil de produzir, tipo, clandestinamente. Exatamente. Além disso, que tu pode levar mais álcool em menor quantidade, né? Porque a cerveja ela tem uma concentração de 4, 5%, um uísque com 50% de destilação de álcool, tu pode precisar levar menos garrafas para levar mais álcool. Isso, além de aumentar o consumo de álcool absurdo, cirrose também, aumenta os problemas, ainda agrava os problemas que tu estava tentando combater, de alcoolismo, de violência doméstica, porque o cidadão vai continuar estressado pelo trabalho que tem, pelo cotidiano, vida moderna em si, e vai continuar os hábitos dele de beber e etc. E aí, só que dessa maneira ele tomava quantidades muito maiores de álcool. A mesma coisa acontece com as drogas. O cara que usa qualquer outra droga, ele vai usar querendo ou não, sendo ilegal ou não. Só que as drogas vão ser potencializadas, isso vai gerar um dano pior pro cara, e vai gerar um dano pra sociedade no passo de que não vai ter procedência alguma, não tem segurança de comércio nem nada. E é foda, né? Porque, tipo, se você compra algo no comércio formal, com o que você reclama? Então, a maconha veio estragada. Exatamente. Aí que tá. Que nem o Vitor tinha falado no começo. Comércio nada mais é do que simplesmente duas pessoas trocando alguma coisa que elas têm interesse. Pode ser qualquer coisa. Aí por isso que eu já nem gosto muito desse termo comércio informal. Porque já só na semântica já tem uma tentativa de diminuir um certo tipo de coisa. Você percebe, quando alguém fala comércio informal, você já pensa o quê? Alguém que tá fazendo algo ilegal. É a primeira coisa que vem na cabeça é tipo, o cara, ele tá, sei lá, é traficante, então o comércio informal é traficante.
Só que comércio informal pode ser o tiozinho da pipoca, que tá vendendo a pipoca dele. Um bom brigadeiro, né, que compra na faculdade, isso é um comércio irregular, totalmente. Um cupcake. E alguém que só tá querendo aumentar... Brisadeiro. Brisadeiro também. Até mesmo as drogas, que nem você disse. Drogas, simplesmente alguém tá querendo aquele produto, então aquele produto vai ser vendido de alguma forma. Se você criar barreiras para isso, que nem o Vitor falou, ou o preço aumenta, ou o problema... É a segurança agrava do produto, né? A segurança do produto aumenta. Porque num comércio livre, quem é o ser supremo é o consumidor. Tá falando que a gente deve regulamentar tudo, então? Melhor, a gente deve desregulamentar tudo. O comércio informal, ele não devia ter esse teor como é hoje, de tipo... Porque então seria... Tu tá me dizendo que seria mais fácil desregulamentar no caso da maconha. Qual seria a proposta? Descriminalizar. Você vender não ser crime. Mas, consequentemente, não teria que ter uma regulamentação do produto? Hoje no mundo que a gente vive, sim, né? Você deveria colocar como, sei lá, uma agência brasileira de proteção às drogas, sei lá. Eu acho que pra tava na fiscalizar. Anvisa, né, normal. Ia ser a Anvisa normal. Ela, querendo ou não, é o produto que ia ser... Abrir um braço. Como mais um, né? Mais um como produto. mais um outro. A dúvida que eu tenho tem a ver com isso aí. Porque assim, legalizar a maconha traz a procedência do produto, né? Que vocês estão falando aí. Sim. Só que aí aumenta a arrecadação do Estado ao mesmo tempo. Como que aumentaria a procedência sem ter que financiar isso? Sem pagar imposto, por exemplo? Tá falando de desregulamentar, mas como assim, tá ligado? É porque, tipo, se você desregulamenta, você tá tirando barreiras. O que seria, vamos dizer assim, aumentar a qualidade do produto. Hoje, por vender droga ser um crime, as pessoas vão fazer isso escondido. Então, só o seu laboratório já tende a ser algo um pouco mais precário. Porque ele não pode parecer um laboratório. Ele não vai ser uma fábrica escrito drogas aqui, tá ligado? Drogas S.A. Não vai ter como. Então, só nesse ambiente já vai se tornar mais precário. Quando você desregulamenta e, tipo, descriminalizar, significa que qualquer um pode vender. Como hoje você vende tomate. Só que necessariamente porque o tomate tem um monte de gente vendendo que ele é ruim? Não. Começa um monte de gente vender, significa que há concorrência. Nem sempre você vai conseguir ganhar da sua concorrência no preço. Então você começa a melhorar em qualidade. Se você não consegue abaixar o preço do seu produto, tipo, sei lá, não tenho nem ideia quanto custa uma maconha hoje. Mas vamos supor que custe R$10. Você não consegue diminuir esse preço abaixo de R$10. Então você vai perder clientela. O que você faz? Você começa a aumentar na qualidade. Eu vou vender a 13, mas a minha maconha vai ser a melhor maconha. Isso serve como todos os produtos. A bebida é um exemplo disso. A própria Heineken, ela ganha em qualidade o market share dela. Enquanto tem cerveja, sei lá, de R$2 a latinha, a Heineken é bem mais caro. Por quê? Porque ela é melhor. Simples assim. Então, se fosse desregulamentado, as pessoas sim iriam lá reclamar do produto com o suposto traficante, né? Que não é mais traficante. Sim, porque se você for ver, a questão de reclamação, hoje em dia, já não faz mais muito sentido as pessoas irem num tribunal, por exemplo, reclamar de um produto. É muito mais fácil, se você tiver algum problema, você entrar no site Reclame Aqui e criticar aquele produto e aquela empresa. Por quê? Todo mundo tá vendo aquele histórico ali. Caraca, essa empresa fez isso. Eu não vou comprar desse produto. Tem avaliação, né? Tem avaliação. Então, é muito mais interessante para a empresa ir lá e resolver esse problema. Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai te mandar um outro produto, você avalia aí. O incentivo financeiro da empresa é muito maior do que o incentivo jurídico, né? Exatamente. Vê o Uber, pô. As pessoas, antes, quando pensavam em aplicativo de táxi, elas riam porque pensavam, cara, mas o motorista de táxi pode fazer o que quiser. Só que não. O simples fato de existir aquelas estrelinhas cria um incentivo para tanto motorista quanto para passageiro ser um bom seguindo o seu papel. O motorista tem que ser educado e o passageiro tem que ser educado, senão ele recebe menos estrelas. Isso gera um histórico que faz melhorar naturalmente. Então, a questão de como é que você vai reclamar e tal, seria facilmente resolvido hoje. Talvez, algum tempo atrás, fosse necessário, que nem o Vitor falou. No começo, quando é criado essas leis, não tinha vamos dizer assim, uma descentralização de informação, não era tão fácil você encontrar essa informação. Hoje em dia, você digitou aqui, quando alguém vai me falar de um produto ou de uma empresa que eu não conheço, o primeiro lugar que eu entro é no Instagram. Se eu não vejo que a página do Instagram da empresa é legal, eu já começo a sentir minha dúvida. E, consequentemente, vai ter um monte de comentário lá. O produto é bom, o produto é ruim. Isso, pra mim, serve como registro.
é mais importante do que ela ter o CNPJ dela certinho, por exemplo. Querendo ou não, a regulamentação, ela só cria um incentivo para as pessoas acharem que tudo tem que ser regulado para ter qualidade, quando necessariamente não. Isso é um viés que foi criado e foi culturalmente... De alguma forma deve beneficiar alguém a regulamentação. Quem? Os próprios players do mercado. Porque, por exemplo, assim, vamos imaginar... Tem exemplos práticos disso. Vamos falar da JBS, empresa de carne. Eles antigamente... Toda empresa de carne no Brasil, ela tinha que ter um setor de qualidade. Era como se fosse você contratar uma auditoria a par, como se fosse uma auditoria, só que da qualidade da carne. Eles iam lá, faziam testes estatísticos e pegava por amostragem, essa carne aqui, vamos ver a qualidade dela. A qualidade está boa, beleza. Todas as empresas de carne tinham que pagar isso. Era um custo dela. Beleza. Aí, vai passando o tempo, né? JBS vai ficando amiga do governo. Eles conseguiram aprovar um projeto na Câmara que fazia que a Anvisa fosse obrigada a fiscalizar esses negócios de carne. Aí você pensa, pô, é bom, não é? Agora vai ser algo... Agora tem um órgão me protegendo. Um órgão me protegendo. Só que o que aconteceu? O que aconteceu? A JBS, antigamente, ela gastava milhões para fazer esse tipo de processo. Agora quem gasta é o Estado. E, consequentemente, esse dinheiro que ela passa a economizar, ela pode facilmente comprar o fiscal que está ali. E outra empresa, Então, ela que é um consegue... comércio informal também. Que não deixa de ser um comércio formal. Só que Comprar outra fiscal. empresa, como é que um concorrente dela vai fazer isso? Às vezes você está querendo entrar no mercado agora. Eu já vendo, sei lá, meu hambúrguer. Açaí. A gente vende açaí. Eu já estou um tempo no mercado. Aí eu falo com os meus amigos deputados. Olha só, cria uma lei que para vender açaí você tem que ter no mínimo, sei lá, 10 mil funcionários. Tem que ser a empresa assim, desse jeito, assim, assim, assado. Cria um monte de regulamentaçãozinha bonitinha. Eu já sou grande. Eu tenho capacidade de manter todos esses custos naturalmente. Você que está começando. Se tornou uma barreira de entrada, você não consegue entrar nesse mercado. Consequentemente, eu sou o único. Posso subir preço. Posso diminuir qualidade. E vou mantendo isso. Esse é o pior problema de regulamentação. Que você cria os monopólios, os oligopólios. O custo, né, da operação, né, querendo ou não. Ou simplesmente se aumenta o preço. Que é um problema para o consumidor. Sempre quando se é visto dessa forma, é sempre na ótica do produtor. Pô, vai ser melhor para o produtor. Só que o consumidor, que deveria ser o maior, vamos dizer assim, beneficiado de objeto, todo... né? Vamos dizer assim, a lei de todo tipo de regulamentação sobre produtos deveria ver sempre sob a ótica do consumidor. Aquilo lá vai piorar ou melhorar para o consumidor? Vai piorar, então tira. Sempre deveria ser assim, mas na verdade não é. O Brasil é o exemplo clássico disso. Você vê quase todo tipo de ramo existe um certo feudinho ali que só algumas empresas conseguem entrar, só elas conseguem manter esse custo. Os próprios deputados em si, eles têm um incentivo de querer regular qualquer comércio que existe, né? Isso é uma coisa mais absurda que pode acontecer, porque se o comércio já está funcionando perfeitamente sem essa regulamentação, para que criar uma lei específica? Além de isso gerar custo estatal, que vai criar a necessidade de arrecadar mais ainda. Você vai ter que pagar um funcionário para ir lá fiscalizar, né? Você cria uma burocracia desnecessária dentro de uma operação que já está perfeitamente funcionando. Dentre essas regulamentações, eu lembro uma vez, quando acho que o Kim Kataguiri estava na sua pré-eleição. Eu confundi a matéria. Aquele vereador, que é do MBL também, Holiday, ele estava fazendo sobre algumas regulamentações absurdas que tinha em São Paulo. Uma delas é a espessura da massa do pastel, que tinha... Acho que é densidade, né, da massa do pastel, então, eu já vi isso aí. E também o tamanho da mesa de sinuca. Não podia ter um tamanho certo para ser utilizado. Então, essas coisas, desde essas coisas bestas e sem sentidos, até mesmo, por exemplo, se eu não me engano, para ter uma empresa aérea atuando no Brasil, se eu não me engano, ela tem que ter 70% de investimento do capital. 65% do investimento do capital dela no Brasil. Aí por isso que a gente é refém do que de 5 ou 6 companhias aéreas. E as pessoas acham que isso é bom. Porque a pessoa fala, o investimento vai estar no Brasil, isso é legal. Só que é um problema sério, igual o Frederic Bachar sempre fala. Tem aquilo que você vê e aquilo que você não vê na economia. O que você não está vendo? O que está prejudicando isso? Quando uma empresa ela vai ter que estar totalmente aqui, significa que nenhuma de fora pode entrar. Para uma empresa de fora entrar, ela tem que colocar esse dinheiro aqui dentro.
onde ela vai ter mais custos trabalhistas, mais custos isso e aquilo. Aí a pessoa pensa, não, mas tá tudo bem, vai estar gastando com funcionário. Só que as pessoas esquecem que esse custo ele vai ser pago pelo consumidor, de um jeito ou de outro. Como é que ele vai ser pago? Quando você cria uma regulamentação, por exemplo, no trabalho, ou o empresário ele vai diminuir o salário daqueles empregados, tipo, sei lá, o salário mínimo é R$1.000 e antes ele poderia pagar R$1.200 para os caras. Só que aumentou os custos trabalhistas dele, ele simplesmente vai diminuir o salário do cara pro mínimo possível. Ou até demitir alguns, né? Ou até demitir alguns. Acho que o mais provável é demitir, porque tem a ideia do salário mínimo, ele pode diminuir menos abaixo do mínimo. do que a lei. E se ele não puder fazer isso, ele vai aumentar no produto. Ele vai chegar, o produto final dele ia custar, sei lá, R$50, agora vai passar 70. A aí passagem você fala assim, de 500 vira 600? É, exatamente. E aí as pessoas falam, você socializa o custo. Então, tipo, pra você manter o emprego de alguma pessoa recebendo, vamos dizer assim, o salário mínimo, você tá fazendo com que toda uma sociedade pague R$20 mais caro num produto. Qual que foi o real benefício disso pra economia? Nenhum. Porque você tirou de uma pessoa pra colocar em outro. Você tá sustentando uma certa casta. Isso daí não tá igualitário. Isso daí não é uma... que nem deveria ser perante a lei, né? Todas as pessoas são iguais perante a lei. Não tá sendo. Falando uma expressão, assim, que a galera mais do direito gosta, tu tá desmocratizando o acesso ao consumo, né? Por assim dizer. Porque menos pessoas estão tendo acesso ao consumo e a serviços, em detrimento de uma regulamentação ali que antes não se via necessário. Pois é. É. E isso acontece, cara, em quase todas as leis trabalhistas do Brasil. Quase todas. Você não vê quase nenhuma lei. Tipo, isso me deixa um pouco frustrado. Às vezes as pessoas falam, não, mas se é uma lei, os caras estudaram pra fazer isso, né? Claro. É a lei. As pessoas sempre pensam Tá isso. na lei. Cara, é só olhar. Você perder 10 minutos de olhar no jornal, em qualquer jornal que você colocar na televisão, você vai ver problemas com políticos. Se você sabe que todos os políticos são assim, por que você acha que na hora de criar leis eles são pessoas diferentes? Eles se tornam iluminados, tipo, baixa o espírito da santidade em leis lá e ele se inspira. Não faz sentido, cara. E isso é pra toda lei, cara. Pode me falar uma lei que eu falo um problema Cara, dela. eu já trabalhei num órgão legislador, assim, eu posso dizer que o perfil dos nossos legisladores não é o do mais intelectual, realmente. Pois é. Pra realmente ter essa moral de criar um projeto de lei que todo mundo olharia e falar, não, realmente é muito eficiente isso aqui. Vai funcionar. Os resultados Vai explícitos, atender né? o povo. É. O Roberto Campos ele tinha um livro que basicamente é uma junção de vários artigos que ele fez durante a Constituinte, chama Guia para os Perplexos. Ele fala assim, cara, a nossa Constituição tem umas proteções lá que parece ser mágica, só que aquilo só vai piorar a situação do Brasil. Tipo, eles falam que existe algumas leis na Constituição que basicamente fala que o mercado nacional é como se fosse um bem nacional, tá ligado? O mercado aqui do Brasil é um tesouro nacional que não pode ser explorado de fora. Isso parece legal? Pô, bacana, né? Vai ter bastante emprego. Só que na verdade você tá falando que todos os brasileiros vão ser obrigados a pagar mais caro em produtos de menor qualidade. Porque você prefere comprar um iPhone que vem dos Estados Unidos ou da China, ou você comprar num... sei lá, nem sei se tem algum celular brasileiro, num positivo da vida. Qual que você prefere? Qual o preço que você vai pagar? Isso você condena o consumidor brasileiro a ficar O parado. preço que se paga, às vezes, é alto demais. Que profundo. É a letra de uma canção. Ah, desculpa, eu não sou músico. Exatamente. Minuto de silêncio. Talvez encaminhando, mas ele não morreu ainda. Ele não morreu, não? Achei que ele tinha morrido. Eu nem sei quem é o cara. Então, eu não sei quem ele é também. Achei que ele tinha morrido. Por isso que eu imbecil. Ó, talvez encaminhando pro final e para as considerações finais, a gente sabe que recentemente no novo... Como é que fala? Nova Nova CLT? legislação do Brasil, está circulando o projeto de lei que você mencionou, Edwards, antes da gente começar, que já foi até aprovada a lei da CLT, da Carta de Trabalho Verde e Amarela, porém ela saiu com algumas mudanças, ela, tipo a Previdência, começou uma, terminou outra no final do Senado. Vamos falar um pouco sobre dela e sobre a proposta dos libertários para Beleza. o comércio. A ideia era fazer assim, isso daí foi desde
da campanha do Bolsonaro, né? Ele tava falando de fazer uma carteira verde e amarela. Carteira de trabalho verde e amarela. Mas antes de começar, aqui. o porquê do comércio verde... Do comércio. Da carteira verde e amarela. Por que é vermelha? Ou azulzinha? Não tava funcionando. Não, primeiro verde e amarelo é só para um simbolismo nacional, né? Ele é todo nacionalista, todo então... patriota. É isso. Mas basicamente a carteira de trabalho azul, as legislações trabalhistas, ela inflexibiliza muito o trabalhador. Você deixa extremamente amarrado. Cara, não precisa ser nenhum gênio, até alguns políticos se elegeram assim, fazendo vídeo falando do FGTS, por exemplo, que tem gente que fala que é o maior benefício do trabalhador brasileiro, ele é um dinheiro que ele é obrigado a deixar de reserva para dar uns juros tipo minúsculo, que muitas vezes foi menor que a inflação, mas é um benefício para ele. Você é obrigado a pagar um dinheiro que você vai perder, mas você tá ganhando, fera. É um sacrifício obrigado, né? Você tá derretendo dinheiro ali obrigatoriamente. E a pessoa não enxerga que isso tá saindo do salário dela. Por que é deficitário? Agradeço. Deficitário o quê? O FGTS? Não, é porque tipo, se você tá, por exemplo, eu tô trabalhando e todo mês eu sou obrigado a deixar um pouco lá. Aí quando me aposento... Ah, não, isso aí é o INSS, né? Isso aí é outra coisa. O FGTS é o fundo de garantia. É quando você pode usar no final, ou quando você tem uma doença crônica, ou para comprar uma casa. Eu posso já sacar meu FGTS? Tem algumas regras lá. Em alguns momentos de crise, tem que trabalhar. O governo libera. Tem que trabalhar, não é droga. Desempregado não serve. O INSS é outra coisa, é um sistema de pirâmide. Que as pessoas acham que elas estão poupando para fazer uma reserva de emergência para o futuro. Na verdade, o que ela está fazendo é pagando alguém que está aposentado hoje, na esperança de alguém pagar para ela quando ela estiver aposentada. Isso aí dá outro episódio inteiro, né? Isso aí é outro episódio. Mas tem um problema populacional nisso, porque, por exemplo, se eu tenho uma galera que está mais aposentada e uma galera que está entrando, tipo, uma população menor que está trabalhando, não bate a conta. Sabe? Qualquer pessoa que tem uma noção de PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, ela consegue perceber que isso vai dar um problema. Qualquer mínimo de raciocínio. Já nota que os nossos congressistas não têm esse mínimo raciocínio, mas beleza. As leis trabalhistas, elas deixam muito travado. Então a ideia do governo era fazer o quê? Bom, vamos melhorar o ambiente de negócio no Brasil, desregulamentando. Só que tem um problema. A maior parte de leis trabalhistas, elas são cláusulas pétreas. Coisas que você não consegue mudar com muita facilidade. Mas dá pra mudar. Dá pra mudar com muita força de vontade, que não é bem assim, né? Então, aí é mais fácil você criar uma outra. A ideia era... Uma outra lei pétrea? Não, uma outra carteira de trabalho. A ideia inicial era essa. Bom, vai ter a carteirinha azul e a carteirinha verde e amarelo. O trabalhador, ele vai escolher por qual ele vai trabalhar. Na verdade, não é bem o que ele escolhe, né? É o que o empregador quer contratar. Exatamente. Isso foi o principal argumento das pessoas. Só que aí você vai ver a questão. Vai ter um monte de gente que não conseguiria emprego pela azul, mas que conseguiria emprego pela verde e amarela. Seria benéfico? O que é melhor? Você receber talvez menos benefícios e ter um emprego, ou você ter todos os direitos, mas não ter emprego? Aí fica a dúvida. Mas beleza, a ideia era flexibilizar. Não conseguiram. Aí o que eles fizeram? Mantiveram o nome, carteira verde e amarelo, só que agora eles passaram para o setor mais prejudicado. Qual que é o setor mais prejudicado? Os jovens. Essa carteira verde e amarela, ela só serve para quem tem de 18 a 29 anos, com salários até, eu acho que um salário mínimo e meio, se não me engano, que é até R$1.500. E ela só funciona, tipo, você só pode estar legalizado por ela durante 2 anos. Se não me engano é isso. Pode ter algum dado. É tipo um estágio, então. É tipo um estágio. Um estágio remunerado. Tipo assim, eles tiveram uma lógica boa. Cara, quem que é o maior prejudicado pelas leis trabalhistas no Brasil? O jovem que não tem experiência. Show. Bacana. Só que se eu percebi o problema, por que eu não resolvo o problema tirando as limitações de trabalho? Eu só crio um tapa-buraco ali por 2 anos. Porque se... Sei, eu não trabalho. É só pra perceber a lógica, entende? Tipo, o cara, ele viu, não, os mais jovens estão sendo prejudicados. Então, em vez de eu resolver isso, eu vou colocar os mais jovens sendo beneficiados. Não era mais fácil você tirar essa lei? Não era mais fácil ter trabalhado pra isso? Essa é a lógica da carteira de trabalho verde e amarela. Ajuda alguma coisa, é melhor que nada, né? Mas ainda assim é um problema. Tá longe do Tá longe. ideal. Considerações finais, Vitor Martins? A gente não falou da proposta libertária, né? Mas eu também não quero falar. Então, cara, o que a gente fala geralmente nas considerações finais? Eu não faço ideia. Suas considerações seu telefone. finais sobre o assunto que você... O resumo do que você acha sobre o rolê todo. E de beijo já mando o teu Instagram, né? Que tu tem um Instagram de investimentos. Na verdade, consideração final não
No meu programa se faz o que eu mandar. Tivemos uma participação da Caraca, plateia. velho. Segurança, por Meu favor. Deus. No Alguém meu chama programa, a segurança. considerações finais, é Então, isso que eu falei. Estão entrando aqui no programa. Cara, É tipo aquele meme que você grita, tem alguém dentro do guarda-roupa, né? Tá ligado? Não era pra ter ninguém aqui. Cara, então, Ah, porra, moleque. Eu gostaria de dizer o seguinte, né? O maior problema de não mudar dessa inércia é a galera justamente não ter uma noção contábil de como funciona, né, a economia, né, dos negócios. Sim. Porque, tipo assim, se tu regula, isso cria um custo. Toda regulamentação vai criar um custo operacional. Toda regulação vai criar um custo operacional do balanço. Isso não é uma sacanagem do empresário que, porra, encareceu, eu vou passar os preços pros consumidores. Isso não é uma sacanagem que ele faz. Isso acontece de forma involuntária. Ele tem um resultado da empresa dele e ele tem um custo dos produtos produzidos ali que ele faz. Uhum. Isso, querendo ou não, vai espelhar no custo dos produtos dele e ele completamente fora de controle disso. Isso vai, como é um item muito acima assim, da lista da contábil dele, né? Isso vai refletir em todos os outros matérias contábeis e vai acabar no preço. Tipo um efeito dominó, vai? Exatamente, um efeito dominó. É um incentivo que ele tem. Não é incentivo, é realmente um reflexo. Reflexo. Isso Entendi. vai encarecer o custo que ele tem para fazer os produtos e em a missão de não ficar negativo, ele vai ter que aumentar o preço das coisas, vai passar preço. Isso acontece. E eu acredito fortemente que o maior problema das pessoas com essas questões de leis, de regulamentar comércio, trabalho, essas coisas, é justamente não ter a noção nem financeira e nem contábil do efeito que isso causa, né? Do custo que essas regulamentações têm. O que acaba tu vai regular em tese para beneficiar e acaba prejudiciando no bolso da população brasileira que, convenhamos, não é lá das mais ricas, né? Tu acha que tipo, a gestão também é comprometida? Por exemplo, a galera que trabalha com comércio informal, estão vendendo lá, eles não têm uma gestão, digamos, organizada, porque não tem como contratar um contabilizador, não é? Um contador pra fazer, porque não... Até que eles não têm nem incentivo pra isso, né? Porque eles não vão reportar imposto nenhum. Mas isso é até mais fácil, pô. Hoje, o maior trabalho de um empresário é calcular quanto de imposto que ele vai pagar. Se ele não tem que pagar imposto, tem setor só pra isso, inclusive, né? né? Se ele não tem que pagar nada porque ele é informal, fica muito mais fácil ele fazer as contas dele. Ele sabe quanto que ele pagou na mão de obra, no produto e quanto ele vendeu. E tecnicamente, né, o tamanho da operação dele não é lá tão difícil de calcular. Alguém que produz brigadeiro pra vender na faculdade, não é lá tanta conta assim pra fazer. Agora, diferente de uma empresa que tem fábrica no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália vendendo sapato, ele tem que ter um certo controle contábil e aí faz necessário ter um contador. Agora eu fiquei pensando, tipo, se a gente não... por que não a gente? Talvez começar num tipo de comércio informal, crescer, que até agora eu vou ter que entrar no mercado, digamos assim, pra valer e regulamentar e pensar no sentido se tem esse cálculo que pra eu fazer essa regulamentação, se ela é benéfica, entendeu? Eu cresci tanto, agora eu vou entrar no mercado, digamos, regular, assim. Se isso vale a pena de tanto de imposto, se esse cálculo ele é feito. Todo caminho de gente que começa uma empresa começa assim, né? Antes de abrir um CNPJ, coisa e tal. É sempre informal, né? Ele começa dependendo do setor. Deu certo, né? é isso que eu quero fazer, as pessoas estão gostando. Vou, de fato, pagar mais imposto, porque agora vale a pena. E você, Dudu? Quais são as considerações finais? Cara, eu acho que o Vitor já falou tudo isso. Eu acho que, como conselho, busquem o máximo possível se informalizar. Porque Peraí, se informalizar? Isso, trabalhar o máximo possível na informalidade. Você tende a ter mais dinheiro, você não vai ser um escravo de ganho do Estado, ou seja, o Estado não vai ter direito a parte do seu lucro, porque ele não está fazendo nada por isso. E ainda, você vai ter mais, vamos dizer assim, maleabilidade no mundo. Se especialize em algo de fato bom, algo que o mundo inteiro possa precisar. Fale um idioma diferente e busque não ficar preso em apenas um país. Por que eu tô falando isso? Por quê? A gente tá atualmente, hoje é dia 25 de abril, a gente tá tendo
alguns problemas políticos, né? Como o Brasil parece uma novela mexicana na política. E o simples fato de um ministro ter saído, ter, acusado o presidente, isso, aquilo, a gente viu bolsas de valores caindo, a gente vê problemas, então... Sobretudo no cenário de pandemia, né? Sobretudo que já tá num ruim. cenário de pandemia, que já é um problema por si só. Então, não fique dependente de um Estado. Não seja, vamos dizer assim, refém das obras que um político... Eu costumo dizer que o melhor possível você fazer é se tornar independente, para que qualquer atitude que eles fizerem lá em cima te afete o mínimo possível. Ou seja, se você é informalizado, qualquer lei na regulamentação do trabalho não vai te afetar. Se você tem um trabalho ou um serviço que pode fazer Mas a em pessoa qualquer tem que ser lugar bem do mundo, organizada, porque, tipo, por exemplo, é porque a galera usa que se você ser um trabalhador com carteira assinada, isso te dá algumas seguranças. E que o trabalho informal não dá. Por exemplo, o seguro-desemprego, por exemplo, talvez a possibilidade de ter uma aposentadoria. Então, aí que vem. A pessoa precisa se informar, né? Por exemplo, sua aposentadoria você vai ficar totalmente dependente das leis atuais. A regra mudou esse ano. Mas pode mudar de novo. Pode mudar de novo. E vai, né? Porque uma hora vai colapsar. Inevitavelmente vai mudar. Então, tipo, percebe que você está totalmente dependente. A segurança que as pessoas imaginam, até mesmo num cargo público, é totalmente dependente da mão de alguém. Se alguém escrever alguma coisa, a partir de agora não serve, pronto. A sua segurança acabou. Que segurança é essa? Eu, pelo menos, eu gosto de pensar que a segurança está na minha mão. Se eu tiver o controle da situação, é melhor do que eu deixar no controle na mão de vocês. A minha vida na mão de vocês. Eu vou tentar, pelo menos, trabalhar o máximo possível para mim. Então, se a pessoa ser o máximo independente possível para mudar de país, porque a qualquer momento, qualquer país pode se tornar um replay da Venezuela. Imagina o cara que tinha uma boa especialização, o cara era bom naquilo que fazia na Venezuela. De repente entra Hugo Chávez, ele percebe que o trabalho dele não vale mais nada, a moeda dele não vale mais nada. Então, tipo, isso pode acontecer. Então, saiba outro idioma, não fique preso a lugar e seja o mais independente possível. A questão de você falar seguro-desemprego, eu nem considero, porque convenhamos, cara. Se você depender para viver de R$600, que é um seguro-desemprego ou um pouco mais, comece a repensar se você está fazendo seu trabalho direito. Hoje em dia a gente tem um monte de curso de graça. Eu fico um pouco frustrado quando alguém fala assim: ah, mas você é de um meio social diferente. Privilegiado. Você é privilegiado, branco, você hétero. é branco, hétero, não sei o que, machista e tal. Beleza. Machista não é privilégio. Cara, foi mal, achei que era. Cara, você só tem que chegar, abrir seu computador, que a maioria das pessoas tem hoje um smartphone com acesso à internet. Entra num site Udemy, entra num site, sei lá... No YouTube, cara. Asana, Você aprende inglês no YouTube. Aprende inglês, aprende alguma coisa na área de tecnologia ou alguma Tem o Instagram especialização. do Vitor. Exatamente. Aprenda a fazer um cupcake top ou um cookie top e vai vender lá fora, que com certeza tem gente Tenha querendo coragem, comprar. reaja. Seja dono do seu destino, tá ligado? Isso é mais importante. Seja você seu patrão, né, cara? Isso é o mais importante. E você, André Rocha, suas considerações finais? Você que falou tanto nesse podcast. Deve estar até cansado, ó. Esse problema do microfone tá foda. Cara, eu acho que o Vitor e o Edwards já resumiram bastante já, tudo que eu ia dizer. Concordo. Concordo completamente, tá ligado? Eu só ia deixar uma reflexão. Isso é o reflexo aí do eleitor brasileiro, cara. Isso aí. Segue a manada, tá ligado? Eu ia deixar uma reflexão pra galera que quer que as coisas sejam reguladas pra ter essa segurança e tal, mas ao mesmo tempo elas veem a injustiça que é quando a polícia chega e fechando um monte de vendinha na rua, batendo nos velhinhos, e isso é a mesma coisa, basicamente, tá ligado? Essa é a regulação que vocês estão pedindo. Isso é a regulação, eles estão indo lá expulsar os caras e bater neles. Eu não sei pra que eles fazem isso. Um trabalhador honesto, né? Como eles gostam de O defender. vendedor de pipoca lá, eles estão indo lá porque o cara não tem o papel, porque ele não é regulado, tá ligado? Que alguém disse que tinha que ter um papel pra vender uma pipoca. E o cara tá lá, sei lá, ganhando 1.000 conto por mês no máximo, pra ter que pagar regulação. Nossa, é muito imbecil, tá ligado? Certo. Vitor, fala aí o seu Instagram pra quem quiser começar a aprender a investir. Então, pegando aqui já uma carona no que o Edson falou sobre os efeitos do político, né, do Bolsonaro aí na Bolsa de Valores. Se você quer entender tudo isso que acontece, siga a página @comece a investir com 2 R's no final e aprenda por que
Por que as metas que o Bolsonaro fala na TV influenciam na decisão da bolsa, no valor da bolsa subir ou descer? E como aplicar melhor seu dinheiro? Eduardo Miranda, o seu site. Galera, se alguém quiser aprender um pouco mais de economia de forma sem economic case, é exatamente o meu site. Por que sem economic case? Para não ter toda aquela... A linguagem? A linguagem, tá. Uma linguagem mais acessível para quem não tem tempo de ficar lendo um livro de economia. Entra lá, www.semeconomicase.com e aprenda um pouquinho comigo. É isso, muito obrigado. Galera, eu não tenho site. Eu tenho Instagram, @Danilo de Jeremias. E Tinder, fala. Tinder não tenho mais. Pode ativar. Tchau, galera, muito obrigado. Esse foi mais um Pra Ser Sincero. Beijão! Consegue cortar isso amor, depois? Ainda bem. Ele tenta. Só é mais trabalho. Vai falando aí que é mais coisa pra editar. Otário. Ó, vamos lá. Beleza, vamos lá? 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 Beleza, vamos lá?